Próximo livro, a biografia do Albert Einstein. Não sei se você sabe, mas as medições, eles tiveram que fazer algumas medições, alguns astrônomos, para poder comprovar a teoria da relatividade geral. E foram tanto para a Ilha do Príncipe, na África, como para o Brasil. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Pois bem, esse livro eu escrevi aqui nas minhas divagações, caso você já conheça o canal, você sabe como é. Eu vou lendo e escrevendo algumas divagações. É excelente livro, uma biografia excelente mesmo. O Albert já é uma pessoa bem diferente do padrão. E aproveitando, eu também vou comentar sobre esse outro livro em outro vídeo, a teoria da relatividade geral e especial do Albert. E caso você queira sobre outro assunto, após esse vídeo eu também irei publicar, nada mais será como antes, um romance de Nicoleles, um médico neurocientista, e um livro sobre economia em nome do povo, do Bruno Perini. Pois bem, não deixe de se inscrever no canal, curtir aqui o vídeo, ativar o sininho de notificação se você já conhece o canal. Caso não, vamos para as divagações. A primeira divagação é a bússola do Einstein, logo na página 32. A história por si só já é simbólica. A Albert estava doente e o pai entregou uma bússola, algo que hoje em dia não queria acontecer. As pessoas iriam entregar um tablet para a criança. E ele olhou aquela bússola e ficou sem entender como a seta da bússola sempre ia para o mesmo lugar. Que força invisível é essa? A questão é que hoje em dia nós não questionamos absolutamente mais nada. Nós não somos mais críticos. Somos passivos, eternos passivos. Temos que ser um pouco mais críticos e também, quando olhamos alguma informação, por mais que ela seja absoluta, também podemos questioná-la futuramente, dependendo dos argumentos. Bom, segundo a divagação, Einstein não era um péssimo aluno. Eu vejo, é muito comum na internet você ouvir falar que Albert era um péssimo aluno, que não é tão verdade assim. Na verdade, Albert foi um excelente aluno no quesito nota, um dos melhores alunos no quesito nota, principalmente na área de física, matemática. Tinha matérias que ele não era tão bem, como francês, ok. O ponto é que foi propagado que ele não era um excelente aluno, que ele tinha perdido em matemática. Isso não é verdade. O que aconteceu foi que ele era um excelente aluno pensando em nota, mas pensando em comportamento não. Ele sempre foi contra o que ele chama de militarismo. Ele não conseguiu se adequar a esse padrão de estudo que existia na época. Ele chegou até a sair da escola. Alguns dizem que ele foi expulso, alguns dizem que ele acabou convencendo a escola ao expulsar. De qualquer maneira, ele acabou saindo dessa escola e entrando em outra escola. Essa outra escola, ele saiu da Suíça sozinho, os pais não moravam mais na Suíça, Alemanha, se não me engano, e aí ele foi para a Suíça e lá ele acabou encontrando uma escola que se enquadrava da forma como ele pensava, uma escola que tinha um método um pouco diferente, não convencional, um método que estimulava as pessoas a pensarem também por imagens. Então ele visualizava a situação e não necessariamente daquela forma tradicional. Hoje em dia é muito difícil você encontrar uma escola que acaba estimulando o aluno a focar, a compreender, a criticar com outra vertente de ensino. Isso porque nós focamos muito mais na faculdade. Infelizmente, perceba que isso foi um suporte muito grande para Einstein ser o que ele se tornar o que ele se tornou. Bom, de qualquer maneira, ele acabou estudando nessa escola e com 18, 19 anos ele acabou passando na Politécnica de Zurique, acabou estudando por lá, sempre tendo dificuldades na parte disciplinar, tá? Ele sempre estudava o que ele queria, enfim, Albert Einstein. Pensar por imagem, eu não sabia que era algo incomum. Eu sei que tem pessoas, eu vi recentemente isso, um vídeo que mostram pessoas que elas não conseguem pensar tão bem em imagens. Eu consigo. Na verdade, a minha memória não é nem visual, a minha memória é mais por vídeo também. Então eu consigo me colocar no passado, não somente como primeira pessoa, eu mesmo, as coisas acontecendo, um vídeo, e eu ainda tenho uma parte sensorial, os outros, ou seja, eu consigo lembrar do cheiro,
o vento batendo no rosto, eu consigo me colocar também em terceira pessoa. Tem pessoas que não conseguem fazer isso em hipótese nenhuma, nem sequer visualizar muito bem imagens na mente. Quando, de acordo a esse vídeo que eu acabei vendo, você fala para a pessoa pensar num hambúrguer, ela pensa de uma forma meio infantil, entende? Não pensa com muitos detalhes. Alguns conseguem pensar, mas ainda é algo um pouco amarrado, um pouco restrito, de outras pessoas não. Elas têm essa mente que funciona dessa forma. Não existe mente melhor ou pior. Ponto que chamou bastante minha atenção. Às vezes nós somos de um jeito e nunca paramos para pensar que as pessoas podem formular situações, podem formular condições totalmente diferentes, como estamos acostumados, totalmente diferente como realizamos sempre. Como sempre realizamos. Interessante. Bom, a própria teoria de Einstein da onda-partícula, uma das bases do seu raciocínio foi ele, de acordo com a informação do Einstein, ele acabar se imaginando do lado de uma partícula voando com essa partícula, esse fóton na velocidade da luz. E não vou falar um pouco mais sobre isso. Próxima divagação, suas Mona Lisas. A personalidade do Albert não fundia com o que era esperado para um acadêmico, sendo um exímio revolucionário e questionador. De acordo com as desavenças acumuladas na faculdade, ele foi o único que passou e que não conseguiu uma vaga de trabalho. Interessante, né? Bom, ele acabou conseguindo uma vaga de trabalho em Berna, na Suíça, no escritório de patentes. Ganhava mais do que um auxiliar de início ali, acadêmico, e o que acontecia era o seguinte, ele conseguia em 2, 3 horas realizar todas as atividades necessárias e pronto, ele estava, entre aspas, livre. Entende? Então existia um trabalho estável, ele recebia um pouco mais do que um auxiliar acadêmico e ele estava na Suíça, para ele isso era importante, bem como ele tinha tempo para poder estudar e pensar em suas teorias. O interessante é que ele germinou, como você quiser citar, esse artigo de onda-partícula que é considerado um dos artigos, o Einstein é considerado um dos cientistas que acabaram fundando a física quântica quando ele trabalhava no escritório de patentes. Então, você trabalhava um pouquinho e aí depois de 3 horas você, pronto, parava para pensar em um assunto que você acabou fundando uma nova física. Isso é incrível. Claro, junto com outros cientistas, outras ideias. Muito, muito interessante. Vale até lembrar que o Albert, ao longo da vida, questionou bastante a forma como a física quântica entendia como as coisas estavam funcionando. Ele observava que os resultados estavam corretos, mas ele acreditava que não era tão bem assim. Pois bem, o tempo é relativo, mas nem tudo é relativo. O Albert, ele publicou seu trabalho da relatividade restrita em 30 de julho de 1905. Eu cheguei a ler esse trabalho, é bem interessante, porque a parte da matemática, eu imaginei que seria uma parte muito complexa, e não foi. Uma pessoa que é de exatas, e é muito bom nessa área, consegue compreender o que está acontecendo. Não são contas tão complexas assim, como era de se esperar da teoria da relatividade restrita, compreende? E uma parte bem importante da construção dessa teoria, o próprio artigo é bem interessante, porque o artigo começa de uma forma diferente. A forma como ele é escrito, como ele foi escrito, é diferente. A, entre aspas, pouca matemática é diferente, quantidade. Também, os experimentos mentais, ele conseguiu criar uma teoria, isso é incrível. A teoria da relatividade geral e restrita não são teorias matemáticas. Não foi que Albert fez alguns cálculos e a partir disso nasceu uma teoria. Não. É uma teoria, primeiro, pautada em teoria mesmo, ou seja, na parte teórica, na verdade, falei errado, na parte teórica. E essa teoria, ela primeiro teve como suporte os experimentos mentais.
A partir disso, veio a matemática. O próprio Albert, ele comentava nos artigos e vocês matemáticos, vocês astrônomos, vão lá e calculem. Vão lá e encontrem. Aí está a minha teoria. Ele usou matemática, claro, mas você entendeu como é bem diferente? Com experimentos mentais, a partir de entendimento sobre a natureza, você cria a teoria da relatividade restrita e geral, a qual é a teoria mais revista de todas as outras já criadas. É a teoria que acabou desbancando o Newton, acabou destronando Isaac Newton, o maior cientista que existia até então. Fundou a nova física clássica. Lembremos que o Albert foi um dos fundadores da física quântica. Isso é incrível. Eu quero que você se atente que a genialidade do Einstein não está no fato dele saber muito matemática. Ele sabia muito mais do que eu e você. Conquanto não era tão bom que nenhum matemático da época. O ponto forte do Einstein era a abstração mental que ele tinha, a forma como ele criava o seu raciocínio. É por isso que eu acho Einstein genial. A primeira pessoa que eu achei genial na minha vida, um gênio mesmo, foi Einstein. Eu tenho uma ideia de como as pessoas são inteligentes ou não um pouco diferente. Muitas pessoas olham alguém inteligente porque essa pessoa é engenheiro, médico, se formou em tal universidade, mas eu não olho muito bem por esse prisma. Eu gosto de entender como uma pessoa constrói o seu raciocínio. E a forma como Einstein construiu, uma forma inventiva. Ele utilizou muito filosofia, obviamente voltado para a ciência. Usou mesmo, ele discutia muito sobre filosofia. Não é algo na minha cabeça, não. Ele usou muito filosofia, ele usou experimentos mentais para criar as teorias que ele acabou criando. Isso é incrível. Vamos para a próxima divagação. E a próxima divagação, 6 adultos não existem. E adultos não existem mesmo. Quando você pensa em um adulto, você pensa em uma pessoa perfeita que executa tudo conforme deve ser executado. Albert só fazia escrever suas equações. Ele só escrevia suas equações. Ele somente vivia para as suas teorias. Ele não queria saber do seu almoço. Ele não queria saber. Tanto que ele sempre teve problema na parte gástrica, no estômago. Ele meio que jogava todas as tarefas, ele era totalmente desatento a tudo, ele escrevia várias vezes a chave de casa, ele não pensava no almoço, no jantar, no café, ele só queria focar em uma coisa. Isso você pode entender como uma fuga, até porque o Albert, ele acabou na infância tendo um namoro de adolescente, e ele terminou esse namoro acho que mandando uma carta para a mãe da menina. Você entende como isso é absurdo? Ele não sabia muito bem, ele não era um adulto de verdade. Aí você fala, não, Osmar, mas isso aconteceu porque ele era adolescente. Não, isso aconteceu também depois. Quando ele já era adulto e ele teve um relacionamento com a sua primeira esposa, ele não dava tanta atenção assim à esposa, ele não dava tanta atenção assim ao filho. Ele sempre teve problemas com o filho, problemas com essa primeira esposa ao longo da vida inteira. Ele fugia de tudo e não era uma pessoa mais madura, pelo contrário até. Ou seja, até o Einstein, ele não era um adulto perfeito, estereotipado. Adultos não existem. Adultos não existem. Não endeuse ninguém. Porque essa pessoa que você está endeusando é boa em uma grande coisa, é boa em algumas coisas, mas não em tudo. Não existem adultos. Não existem adultos. Se você já aprendeu alguma coisa até agora, não se curtiu o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Caso você ainda tenha alguma dúvida, não tem problema. No decorrer do vídeo, você toma a sua decisão. Vamos continuar. E o famoso gênios não existem. Como sempre disse Isaac Newton, ele acabou ficando em cima de ombros de gigantes. A questão é que o Einstein sempre teve grandes amigos para poder conversar sobre filosofia. Ele sempre conversou com a esposa dele era uma pessoa que ele conheceu na faculdade, na universidade. Não sei se é a universidade o nome, mas
na parte da universidade. Era uma pessoa muito inteligente, muito voltada para essa área da física, da matemática, então entendia o que ele estava falando. Ele sempre conversou com grandes amigos, com pessoas que viviam a física e estavam muitas das vezes ali, não necessariamente entre os melhores, mas eram professores de universidades, etc. Ele acabou se amparando em ombros de gigantes, em ideias de terceiro, ele criou suas próprias ideias. O ponto é que você acha que o gênio é que eu tinha essa forma romântica de olhar as coisas. Você acha que um gênio é uma pessoa que tá dormindo, tem um insight e pronto, criei a teoria da realidade geral. Não é tão bem assim que aconteceu. Eles ficam anos se esgueirando, lutando, criando para tentar chegar em uma boa teoria. E a maioria deles não consegue. Quantos Einstein existem? Eu chamei aqui de A Sorte de 1914, porque ele publicou em 1905, 30 de junho, a teoria da relatividade restrita. No entanto, a teoria da relatividade geral, que tem os resultados corretos, digamos assim, tudo bem? Sabendo disso, se eu não me engano, foi em 1919, foi pós-guerra, 1920, que foram realizadas medições para poder comprovar a teoria do Albert Einstein. Então perceba, em 1914, tentaram provar a teoria do Albert da teoria da relatividade restrita. As medições que eles tentaram fazer não foram possíveis. Não sei se foi, não me recordo agora se foi por causa do tempo ou não teve eclipse solar total. Eu sei que não foram realizados e caso tenham sido realizados, os resultados foram muito imprecisos. Então era necessário ter um eclipse solar total para que você realize medições para poder comprovar que as estrelas, quando do eclipse total solar, elas estavam em pontos com raio de curvatura de tempo, não sei explicar muito bem o termo, na verdade, um pouco fora do que ela deveria estar. Portanto, o Sol estava curvando a luz das estrelas. E você só conseguia medir quando desse eclipse total solar, para que você tivesse o Sol gerando esse efeito gravitacional e você conseguisse visualizar a luz das estrelas. Por isso, eclipse total. Em 1914 não foi possível. E ainda bem, porque senão os resultados do Einstein teriam sido descartados. Toda a teoria dele teria sido descartada, talvez. Que não daria certo. Depois que ele publicou a teoria da relatividade geral e pós Primeira Guerra Mundial, foram para Sobral e a Ilha do Sobral no Ceará, Brasil, e Ilha do Príncipe na África para realizar medições. Aí sim, eles conseguiram. As medições de Sobral não foram perfeitas. Então, se eu não me engano, eu acho que todas foram descartadas. No entanto, as da Ilha do Príncipe foram possíveis serem utilizadas. Se a de Sobral ainda foi utilizar uma coisa ou outra, no cômputo geral, o que ficou mais evidente devido a condições climáticas, certo? Foram as medições realizadas na Ilha do Príncipe, na África. E acabou batendo a previsão da teoria de Einstein exatamente com as medições. Ou seja, provando então a sua teoria da relatividade. Então, a sorte de 1914. O prêmio Nobel do Einstein, você deve pensar que foi graças à teoria da relatividade geral, e não foi. Albert, lembremos, era judeu, era alemão, era pós-Primeira Guerra Mundial. A maior parte da ciência antiga, digamos assim, estava na Inglaterra, os ingleses. O próprio Isaac Newton era um inglês, né? Nasceu na Inglaterra. Ou seja, as pessoas... E Albert teve uma ideia muito inovadora, mesmo que as medições tenham sido observados resultados consoante a sua teoria, a academia não aceitava tão bem aquela ideia. Então chegaram no meio termo.
postergaram, acho que era 1921, não deram o prêmio para ninguém em 1921. Em 1922 deram o prêmio de 1921 para Einstein e também colocaram mais outras pessoas, mas cada um teve seu prêmio individual. E ele acabou ganhando o prêmio do Nobel pelo trabalho que ele fez da onda partícula. Tudo bem, ótimo. Foi um trabalho que acabou fundando, justamente com outros artigos, a física quântica, mas, assim, ele acabou não ganhando o Nobel pela teoria da relatividade geral. E tal artigo ele escreveu no escritório de patentes em Berna. Estava trabalhando, passou o tempo, vamos fazer um artigo aqui, por que não, né, depois de 3 horas, e vamos ganhar o Nobel, e vamos fundar uma nova física. Isso é incrível. Isso eu vou te dizer. É incrível. Bom, tem muito aqui sobre Albert Einstein, só que eu vou chamar a atenção sobre 2 aspectos muito importantes. O primeiro é sobre a bomba atômica. Muitas pessoas acusam Albert de ele ter sido o criador da bomba atômica. Não é tão bem assim. O Albert, de fato, com sua teoria, entende que a massa, na verdade, é uma forma da energia se expressar entre aspas, tá? Então, massa nada mais é do que uma energia coligida. Sabendo disso, você pode acabar fazer ao contrário, transformar massa em energia. E se você conseguir fazer isso em uma esfera subatômica, na parte atômica até, você consegue ter muita energia. E conseguiram fazer isso. Albert descobriu que conseguiram fazer isso, comunicaram isso para ele. Ele mandou uma carta para o presidente Roosevelt na época e chamando a atenção que a Alemanha poderia criar, era a época do nazismo, certo? Poderia criar uma bomba muito potente, que foi a bomba atômica. Os Estados Unidos, mediante aquela informação, começaram a investir em um grupo de cientistas. Você deve ter já visto Oppenheimer. O Albert não foi chamado para esse grupo de cientistas. Ele também não queria ser chamado. Também ele estava sendo investigado pelo FBI. Que na dúvida, ele saiu da Alemanha fugindo, né? Por causa do nazismo. Então foi morar nos Estados Unidos. Só que o FBI tinha dúvida se ele era comunista, se ele era alguma coisa assim ou não. E também o Albert não era um físico de partícula. Mesmo assim, ele foi contratado para poder fazer umas equações. Ele acabou demorando ali, se não me engano, 2 horas. Não contaram para que era aquelas equações, mas ele sabia para que era. Foi ele que comunicou, né, o presidente para poder focar em certa demanda. E no final a bomba ficou pronta. E teve em Hiroshima e Nagasaki. Não dá para dizer que foi Albert que criou a bomba atômica. E não foi, né? Factualmente. Só que, claro, todos os cientistas, eles querem descobrir coisas novas, eles querem ajudar, eles querem colocar o nome na história, eles querem fazer o novo, o impossível. Ele avisou com o intuito mais de ajudar. E os outros cientistas fizeram aquela bomba, não somente com o intuito de ajudar, mas também porque queriam colocar o nome na história. Todo mundo queria colocar o nome da história. Albert, quando estava quase publicando a teoria da relatividade geral, ele correu para botar seu nome na história, conhecer que outras pessoas criassem, tivessem insights próximos e finalizassem a matemática para a comprovação da sua teoria. Todo mundo quer fazer isso. Alguém iria criar em algum momento. Pois bem, e por último, e muito importante, é a questão: será que é possível existir um Einstein nessa época com tanta rede social, com tanta distração? O Albert adorava silêncio, ele adorava focar suas equações. Todo local que ele parava, ele escrevia suas equações. Quando ele estava no hospital, ali próximo da morte, ele estava escrevendo suas teorias, tentando encontrar a teoria do campo unificado, juntando física quântica, física clássica, etc. Ele gostava de velejar. Ele não ficava focado em várias coisas ao mesmo tempo. Será que hoje é possível ter um novo Albert Einstein com tantas distrações assim? Será que a gente não percebe o quão ruim isso é pra gente? Eu mesmo tento evitar ao máximo distrações, redes sociais, tudo. Eu sou assim. Isso me faz bem. Isso com certeza te fará bem. Não precisa exagerar tanto. Cada um tem um certo ponto que deve focar mais ou intensificar. Tente encontrar o seu. Eu
Peço para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Vou lembrar dos outros livros aqui que serão publicados, principalmente, óbvio, que tem mais conexão, né, com esse vídeo, que é de Albert Einstein. Deixe de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Vou deixar um vídeo aqui do lado, que é de um outro canal que eu tenho, que você possa conhecer um pouco mais. Bom, meu nome é Osmar Tanajura, um grande abraço e eu te vejo daqui a pouco.